Vamos lá. Acabou de acabar no Maracanã. E caso você mora em Marte e não sabe, São Paulo tomou 6-0 do Fluminense. Iguala o rival Santos, com a maior goleada sofrida por um time nessa edição do Campeonato Brasileiro. E assim, seria muito cômodo. Aliás, tinha todo um roteiro programado aqui de, de análise tática. Por que esse resultado foi ali dentro de campo? Acontece que depois de uma humilhação dessa, depois de uma vergonha dessa, é, sinceramente falando, faz sentido. Faz sentido a gente vir aqui e apontar o dedo pro Crespo, na falta de repertório do Crespo, de como esse time joga engessado num plano tático de jogo e como que isso acabou voltando contra ele, porque o São Paulo foi presa fácil de um Fluminense treinado pelo ex-comandante São Paulino, que conhece os jogadores, soube exatamente como esquematizar seu time para anular o São Paulo por completo. Faz sentido a gente vir aqui acusar os jogadores? Pablo Maia falhou de novo. O ataque inexistiu, o Tapia não entrou em campo, o Rigoni, a merda habitual que todo mundo já sabe. O Alan Franco, o futebol dele desapareceu. Faz sentido a gente vir aqui e apontar o dedo para a arbitragem por conta do pênalti que foi lá marcado e que em outros tempos talvez não fosse marcado e tal. Tanto faz, tira esse gol, sobram 5 ainda. Não faz sentido a gente falar da partida em si, porque a verdade verdadeira, a parte que nos cabe aqui nesse latifúndio é que, na verdade, o time hoje é o menor dos culpados. O Luiz Gustavo deu uma entrevista bombástica aí na saída de campo, dizendo que, bem, os jogadores fizeram merda, ok, foi o termo que ele usou, a palavra que ele usou, mas que a diretoria precisava vir a público falar, se manifestar, explicar essas mudanças de rota constantes na temporada. Isso foi o Luiz Gustavo que disse, não sou eu que estou falando. Não é opinião minha isso. A minha opinião é muito clara, né? A minha opinião é muito óbvia. O que a gente viu hoje é um reflexo muito claro dessa gestão incapacitada que tem o São Paulo Futebol Clube. Dessa gestão nefasta, desse presidente horroroso, desse presidente frouxo, desse presidente omisso. Nada disso é novidade. Eu, Rafael, tô vindo aqui há dias, gravando vídeos e dizendo sempre a mesma coisa. São Paulo tá abandonado, São Paulo tá largado. São Paulo é eliminado da Libertadores pela LDU em pleno Morumbi e tava bem no Campeonato Brasileiro, né? Tava caminhando. Só que a diretoria, né, assim, marca show no estádio, vai jogar na Vila Belmiro, né? E aí o presidente frouxo não vai pra Fórmula 1. Pra que eu vou lá na Vila Belmiro ver jogo? Muito longe. Tô com um problema médico. Né? Foi isso que ele disse? Então, né? De uma diretoria que fez vendas ridículas ao longo da temporada, bateu no peito para se orgulhar que não gastamos um centavo para montar esse time. Todos os nossos reforços vieram de forma gratuita. E o que isso acarreta? O que isso acarretou para São Paulo? É a solução do São Paulo? A dívida diminuiu porque foi mais um empréstimo bancário aí aprovado pelo Conselho. Mais um. Ou seja, a prática continua dessa gestão. Gestão que se omite, que se esconde, que usa a mentira como instrumentalização. Né? Eles ficaram bravos quando meu vídeo chega lá para eles, né? Ficaram bravos, né? Mas a verdade tem que ser dita. É mentira, é manipulação. A mentira, ela é instrumentalização de trabalho desse São Paulo atual.
São Paulo da farsa, São Paulo da omissão, São Paulo que tá aí, teve o seu departamento médico destruído pelo Dorival Júnior, quando o Dorival Júnior sai em 2024 para ir para a seleção, né? Destruído. Dorival Júnior tirou do São Paulo os 2 médicos que o São Paulo tinha, e até agora não foi contratado ninguém, e até agora nenhum movimento foi feito. São Paulo continua com médicos terceirizados, que são prestadores de serviço para o clube. Ou seja, eles não têm dedicação integral ao clube. São Paulo continua sem psicólogo desde 2024, desde o início de 2024, né? Um psicólogo que ali faz parte do dia a dia, acompanha a rotina dos jogadores, viaja com o elenco. E o que a gente vê é isso. É um time abatido, um time apático, um time que simplesmente desmorona nas dificuldades, desmorona nas adversidades, porque não tem um tratamento adequado. Não tem um tratamento adequado. Né? Não tem. Não tem. Né? Muita gente vem falar da vaga. Nem a própria diretoria acreditava na vaga da Libertadores, porque quando eles marcam um show do AC/DC, né, para as datas dos duelos da pré-Libertadores, o recado tá claro, o recado tá óbvio. O recado tá muito óbvio, entendeu? Nem eles acreditam no time que eles montaram. Nem eles acreditam no trabalho que eles supostamente estão fazendo. A gente tem uma situação na diretoria de futebol que não é esclarecida até agora. Né? O presidente é frouxo, não manda o Belmonte embora. O Belmonte está lá trabalhando, já pensando na eleição. Tá pouco se fudendo pro time. Desculpa o palavrão. Tá pouco se importando com o time. Você tem lá o Márcio Carlos Magno que não faz nada. Chegou agora. Né? E você tem, acima de tudo, a figura do presidente, que é nefasto, é adjeto, se interessa mais por autopromoção pessoal do que qualquer outra coisa. E que, de novo, vem dar uma entrevista patética ontem, né? No evento da CBF, do qual ele foi convidado para palestrar sobre gestão de clube. Né? Eu já disse aqui num outro vídeo, eu não vou atacar o Rui Costa pela fala dele de que o São Paulo é inferior. Gente, o Rui Costa é funcionário. O Rui Costa ganha salário. Ele não vai se revoltar pelas coisas que acontecem dentro do São Paulo. Tá claro isso para vocês ou não? Tá claro? Tá claro para vocês que no São Paulo ninguém é responsabilizado por nada. Você pode xingar um diretor e nada te acontece. Você pode plantar fake news e nada te acontece. Você pode cometer as mais inúmeras barbaridades por detrás das cortinas e nada vai acontecer. Dane-se, porque para quem eles têm que prestar satisfações é um grupo, não são os 12 milhões de torcedores do São Paulo que estão humilhados, estão de cabeça quente, estão indo dormir exauridos. Eu falo isso no vídeo da escalação, falo isso no vídeo do intervalo. Ninguém aguenta mais essa temporada. Nem eles. Nem eles. Não à toa eles não têm força para tirar o jogo, não faz nenhum tipo de esforço para manter um jogo no Morumbi. Preferem tirar, colocar longe para sufocar protesto. Sabe? É uma coisa patética e que só acontece no São Paulo. Você vê isso acontecer em qualquer um dos outros 19 clubes da Série A. Mesmo no Sport, que está lá, já está rebaixado no fundo do poço. Você consegue? Olha, muita coisa passa pelo presidente. Tá? Não é birra, não é perseguição pessoal, não é, de certa maneira, vamos dizer assim, um ataque nosso à pessoa do presidente, porque a pessoa dele pouco me importa. A firma dele lá com o Boninho, pouco me importa. O namoro dele com a atriz global,
pouco me importa. Se o filho dele casou com a filha do Faustão, pouco me importa. Pouco me importa. Eu não tô nem aí pra vida do presidente. Tô nem aí pra figura do presidente como ser humano. Eu tô aí pra figura do presidente como presidente de São Paulo. E é ridículo. É ridículo. Você me desculpa. Você que xingou o Leco é pior do que o Leco. Ah, mas ganhou a Copa do Brasil. A que preço? A que custo? A que custo? Entendeu? Derrotas de 6-0 por 6-0, né, elas são geralmente ponto de virada para grandes mudanças. Mudanças significativas, mudanças estruturais profundas. Curiosamente, a gente não viu isso nem no Santos, quando tomou de 6-0 no Morumbi. E a gente não vai ver isso no São Paulo. Não é à toa. Não é à toa. Tem muito mais semelhanças entre os dois do que a gente pressupõe. São clubes de feudos. Né? O Santos é um feudo do Neymar pai, é um feudo do Marcelo Teixeira. E o São Paulo Futebol Clube é um feudo dos seus cardeais, é um feudo das pessoas que conseguem entrar naquele mundinho secreto fechado chamado Conselho Deliberativo. São Paulo é um feudo. E tá, ok. Não é novidade isso. O São Paulo sempre foi assim. Sempre foi o mais fechado dos clubes paulistas. A diferença é que antes o São Paulo tinha homens que tinham culhão. Culhão. Desculpa. O pessoal reclamou aí que eu uso muito termos machistas nos meus vídeos. Desculpa, eu não consigo encontrar outra definição. Pessoas que tinham como principal meta não a promoção pessoal. E aqui eu tô falando de figuras muito grandes. Lemes Galvão, que, para quem não sabe, foi presidente do Bradesco e presidente do BCN. Estou falando do Laudo Natel, que foi governador do estado. Tudo bem, figura ligada à ditadura militar, tudo bem. Mas todos esses homens colocavam o São Paulo acima de tudo. Todos eles. Henri Aidar. Qual que é a semelhança do São Paulo do século XXI? Por que o São Paulo decaiu tanto? A partir do momento que as figuras pessoais começaram a se sobrepor o bem-estar do clube. De um clube pioneiro, de um clube rico, de um clube estruturado, do clube, acima de tudo, conhecido pela sua competência, pela sua organização e pela sua honestidade. Do Aidar não, do terceiro mandato do Juvenal Juvencio para cá, o que você tem do São Paulo? O que esse São Paulo de hoje lembra o São Paulo de Laudo Natel, de Henri Aidar, de Antônio Lemes Galvão, do Pimenta, que está hoje lá de mãozinha dada com o Casares, Fernando Casal Del Rey. O que o São Paulo lembra? Esse São Paulo de hoje. Hoje a gente tem um culto a uma imagem de um ser. Estou falando todo mundo, tá? Estou falando uma tentativa de culto à imagem de um presidente. Desculpa o termo, não estou chamando ele de bosta, mas um presidente bosta, no sentido minimalista da palavra, da ofensa, vai. O que é o Júlio Casares? Quem é o Casares? Perto desses caras que eu mencionei aqui. O que é Júlio Casares? Perto do Galvão, perto do Laudo Natel, perto do Henri Aidar, perto do Cícero Pompeu de Toledo, perto do Fernando Casal Del Rey. Quem que é Júlio Casares? Era o pateta que ia lá bater boca com um corintiano em programa de Milton Neves. Sabe? Ele tem uma carreira profissional muito boa com o publicitário. Mas e para gerir um clube? Não tem capacidade. É ineficaz. Marqueteiro. E hoje o São Paulo, que sempre foi referência, sempre colocou os seus princípios e os seus valores acima da figura de quem quer que seja. E quando o Juvenal tentou fazer isso lá nos anos 80 pela primeira vez, ele perdeu a eleição. Ele perdeu a reeleição. Perdeu a reeleição. Né? Quem quer... É isso que São Paulo virou. Um adorador de figuras, né? O terceiro mandato do Juvenal, aí veio o Aidar.
que renunciou. É bom a gente deixar isso claro. O Aidar renunciou. O Aidar não foi expulso do São Paulo. O Aidar tá lá até hoje no conselho. Eu vou chamar, não é o termo correto, mas eu vou chamar de conselho de Benevé. Ele tá lá até hoje. O cara roubou o São Paulo e tá lá. O cara pagou uma comissão pra namorada. E tá lá, não sou eu que tô falando, é o Ministério Público. Tá lá dentro até hoje. O Leco, coitado, era tão inexpressivo que ele não teve nem força para tentar fazer um culto à imagem dele. Por mais que ele tenha tentado, ou vocês se esqueceram lá do livre acesso das organizadas, posando com ele. Ele tentou. Mas quer também um ser objeto. E o Casares também. Quem que é o Casares? Tem magnetismo para isso? Não tem magnetismo. Alguém precisa falar isso pra ele. Cara, você é um mala. Você não é o rei da cocada preta. Você não é o Eurico Miranda. Você não é o Juvenal Juvencio. Você é um mala, velho. Um mala. E ainda ineficaz, sabe? Despreparado. Enfim. Não tem avaliação hoje do time. O time jogou mal pra cacete. São Paulo não entrou em campo do Maracanã. Mas eu me reservo ao direito nem de comentar a atuação dos jogadores. Tão pouca atuação do Crespo no jogo. Derrotas por 6-0 não tem explicações lógicas, assim, só do campo. Muita coisa fala nesse momento. Muita coisa aparece nesse momento. E o que me dói é o clima de conformismo. É um clima de conformismo tacanho, né? Porque muito antes do 6-0, como eu disse, o presidente foi lá, continua batendo na tecla de que o São Paulo é referência em muitos assuntos, de que o São Paulo não fica devendo nada a Palmeiras e Flamengo, de que o São Paulo tem que esperar. Agora o mantra é tem que esperar acabar minha gestão para avaliar tudo. Vocês estão sendo injustos, vocês não esperaram acabar minha gestão. Sua gestão acabou em 2023, Casares. Você tá aí por causa de golpe. Você foi reeleito por causa de golpe. Vocês deram um golpe no estatuto que vocês mesmos fizeram o Leco assinar. Vocês deram um golpe. Bem feito. Bem feito. Se você sai em 2023, como deveria ter sido feito, você não ia explodir a crise econômica, né? Não ia explodir as contas em frangalhos, e você sairia como herói pelo título da Copa do Brasil. Você vai terminar o seu mandato, Casares, rebaixando São Paulo ainda. Rebaixando São Paulo. Ano que vem. Se prepara. Se manter essa política. Porque é importante falar pro torcedor, não é não gastar. Vamos, esse termo flamengar, que não existe. Não existe. O Flamengo não flamengou. O Flamengo destruiu o Clube dos 13 para ganhar 6 vezes mais do que os outros. Compraram muita merda, Elias, Guerreiro, gastaram muito dinheiro, né? Porque lá eles não gastam com infraestrutura, né? Tanto é que, né, pega fogo lá e, enfim, né? Aconteceu a tragédia que aconteceu com os meninos da base, né? Lá eles não estão nem aí pra estrutura. Não gastam com estádio, dane-se, entendeu? Agora, o São Paulo não precisa flamengar. São Paulo é São Paulo, porra. Tem que gastar certo. Gastar de forma assertiva e ter uma arrecadação ainda mais assertiva. Não vendendo moleque da base por 6 milhões. Entendeu? Qual o tamanho do... O que adianta bater no peito de que não vai vir G1, não gastou para contratar ninguém, e você tá fora da Libertadores ano que vem. Completamente fora. Entendeu? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Emiliano. Este é o Avante Meu Tricolor. Fique à vontade, a casa é sua, visite nossa cozinha. Teve nem introdução o vídeo hoje, né? Esqueci totalmente de fazer, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Se quiser, deixa o dislike também, tá bom? Compartilhe esse vídeo, ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais difundido nessa plataforma tão concorrida quanto é o YouTube. E se quiser e se puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o nosso projeto aqui de jornalismo independente, tá?
tá aí, vire membro do canal, ou Pix, tá, o QR Code do Pix tá na tela. Também tem o botão amei aí embaixo aí, ajude o jornalismo independente a sobreviver. Tá? Eu procurei me manter calmo aqui, eu não vou ficar gritando e tacando coisa, não. Deixa pros outros fazerem isso, que eles fazem melhor do que eu, tá certo? Beijo do gordo, tchau. E é aquilo, né? Acabou, né? Acabou o ano, né?